Pessoal, hoje a gente vai dar uma geral no GitLab operacionalmente e fazendo todas as referências possíveis aos nossos conceitos teóricos, certo? E vou trazer boas práticas também e informações de como gerenciar de forma moderna, a gente diria, sempre moderna, né? Gerenciar projetos de software e de gestão de projeto. Mas o GitLab entra como uma vantagem nessa questão. Você pode instalar ele na sua própria rede, na sua própria plataforma de servidores e gerenciar todo o teu repositório interno. Então, por exemplo, na instituição onde eu trabalho na TI, a gente faz isso. Alguns projetos open source nossos estão na nuvem, estão no GitHub ou no GitLab, na nuvem, né? E o GitLab, internamente, a gente usa ele nos nossos servidores, temos nossos backups dele e a gente gerencia interno. Até porque, por exemplo, a gente integra ele com o nosso LDAP mais facilmente, daí a integração de usuários fica simplificada, nível de segurança de acesso, quem pode, quem não pode, então tem uma série de questões que nos ajuda a usar essa ferramenta internamente. Então vamos lá. GitLab.com, ele vai trazer, se você não tiver autenticado, ele vai trazer no about.gitlab.com, ele te mostra a página principal, você pode passear, o blog deles é muito completo, tem muita informação a respeito de gestão de projetos, fora eles colocam muita informação a respeito do próprio produto, lógico, os patches, os releases, o que está acontecendo, mas eles têm muita coisa aqui a respeito de engenharia, de desenvolvimento de software, como gerenciar open source, cultura do desenvolvimento de software, insights são ideias para você fazer gestão na tua instituição. Eles falam muito da própria companhia, porque eles nasceram como uma startup e vieram construindo um produto com recurso próprio durante muito tempo, e eles, depois que eles estavam muito consistentes com esse produto, que eles fizeram o primeiro lance de levantamento de recursos, e eles já levantaram 4 ou 5 milhões de dólares na época, e no ano seguinte eles levantaram 20 milhões de dólares de recurso. Então eles são muito sérios, e eles contam muito no blog deles, nessa categoria Company, como gerenciar companhias remotas e tudo mais. E eu acho interessante, né? Porque nós, engenheiros de softwares, cada vez mais vamos trabalhar remotamente. Cada vez mais é teletrabalho a nossa realidade. Já era no passado para muitos e agora cada vez mais isso está presente, né? Na pandemia, então, nós somos a profissão que está trabalhando de casa. Então, ou vou fazer um sign-in, entrar, ou um register, né? Eu vou entrar num register aqui, ó. Opa, abriu aqui do lado. Ele vai pedir para vocês o quê? Primeiro, o último nome, username, pode ser qualquer nome, ok? O e-mail de vocês, uma senha, aceita os termos, quero receber ou não atualizações, não sou robô, e se registra, ok? Eu não vou terminar isso aqui porque eu não estou querendo me registrar. E eu vou colocar aqui o conta Google, Twitter, ou Salesforce, ou GitHub, ou Bitbucket, caso eu queira utilizar com uma dessas aqui, beleza? Daí entrou, fez o login, você vai entrar direto na área que eu vou mostrar, mas que provavelmente vai estar limpa, né? Quem já tem conta daí faz um login assim. Vocês vão entrar numa área assim que provavelmente vai estar vazia. Ele vai estar com outra informação. Eu tenho um monte de projetos aqui, vocês vão ter uma área vazia porque vocês não vão ter nenhum projeto a princípio criado. O que vocês têm que fazer? Novo projeto. O GitHub trabalha com grupos, eu posso criar subgrupos, tá? A princípio, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, em Ponta Software, era uma empresa que eu tinha, o meu próprio nome. Então, se eu criar um novo projeto, ele vai pegar, tá vendo aqui, ó, gitlab.com e o meu nome de usuário. Esse é o meu grupo padrão, todos terão esse grupo, o nome de usuário, e aqui vai estar o nome do projeto. Então, se eu colocar aqui, ó, o nome desse meu projeto é Aula de Engenharia de Requisitos, CR, tá? Então vejo que ele criou uma slug. O caminho do projeto depois seria gitlab.com, nunumazer, /aula ER. IPO, eu quero colocar o nome do grupo
o nome da minha equipe ou o nome da minha empresa. Posso criar grupos aqui, tá? Vou colocar aqui seus grupos. Ó, eu posso criar um novo grupo. Eu vou até criar aqui, ó, um Unicesumar, certo? Posso dar uma descrição para esse grupo, que é orientativo, e eu digo para um avatar, um ícone do grupo, e eu digo se esse nível de acesso é privado ou público. Se eu colocar privado, só eu ou pessoas que eu dê acesso a esse grupo vão poder ver os projetos dentro dele. Se eu colocar público, qualquer um que tenha conta na GitLab vai poder ver, certo? Eu vou deixar ele privado. Ah, ele criou um Unicesumar 1. Já existe, alguém já criou um grupo chamado Unicesumar, beleza? Veja que ficou para mim lá, ó, GitLab Unicesumar 1. Ah, então não gostei. Eu vou mostrar geral algumas coisas que vocês podem depois se aprofundar. Estou na área de grupos, fui na configuração geral, então eu não quero deixar o slug dele aqui em cima, Unicesumar 1. O nome do grupo é Unicesumar para mim, mas esse grupo com esse ID ficou com aquele slug porque provavelmente alguém já criou em algum lugar do mundo, tá? Então se eu descer até o avançado das configurações, eu provavelmente consigo mudar, beleza? Eu quero mudar, vou chamar de Unicesumar Prof. Ademir. Mudar o caminho do grupo, o path, certo? Pode ver aqui em cima, ó, que já mudou esse caminho. O nome do grupo é Unicesumar, mas o caminho é Unicesumar traço prof, traço Ademir, barra qualquer coisa. Então, todo grupo que eu criar agora dentro desse Unicesumar para mim vai ficar com esse caminho mais o nome do projeto. Desculpe, grupo não, projeto. Ok? O que eu posso fazer em grupos, fora esses detalhezinhos, eu posso chegar aqui, ó, em membros do lado esquerdo e adicionar membros. Ah, eu quero que o João da Silva, e eu consigo ver todos os usuários que existem numa instalação GitLab. Então, esse GitLab que é o open source, o serviço mundial deles, eu vou ter gente do mundo inteiro. Eu encontro, por exemplo, vamos ver se é esse cara aqui, o nome dele. Ó, o João Marcos Moretti Pelissari é uma pessoa que já trabalhou comigo e eu sei que eu consigo colocar ele e dar acesso a esse grupo se eu quiser, tá? Acesso como guest, convidado, ele só vai poder olhar as issues e não vai conseguir olhar código. Reporter, ele vai conseguir criar novas issues como se ele fosse um reportador de questões, certo? A partir de developer, ele teria acesso a códigos de todo o projeto que está dentro desse grupo. Mantenedor é o cara que tem um nível de administração maior, ele pode manter um monte de coisa dentro do grupo, inclusive adicionar novos membros, alterar permissões, e dentro dos projetos vou mostrar algumas coisas que o mantenedor pode fazer, ou o proprietário que pode tudo, inclusive excluir daí esse grupo se ele quiser, beleza? Não vou convidar ninguém aqui, é só para vocês terem uma noção geral. Então, cliquei em detalhes do grupo, overview do grupo, eu posso criar subgrupos, ele cria uma árvore de grupos, e em geral eu não gosto de trabalhar assim, eu crio um grupo e os projetos dentro do grupo, tá? E aqui eu teria uma visão dos projetos desse grupo. Não está mostrando nada porque eu ainda não criei nenhum, certo? Se eu for aqui em cima à esquerda, projetos, seus projetos, ele vai mostrar os projetos que eu tenho como privados, que eu faço parte, que eu sou um membro. Vocês vão ver então que agora fica mais claro, né? Essa primeira parte aqui, ó, do nome é sempre o nome do grupo. Então eu tenho todos esses grupos aqui, ó, com projetos dentro. Se eu entrar num outro grupo, eu vou colocar esse grupo aqui, ó, em ponta, que é um grupo que eu faço parte, sou membro, pertenço. Aquela tela que eu mostrei a vocês da Unicesumar que estava vazia aqui, né? O grupo Unicesumar que eu acabei de criar, aqui tem um monte de projetos que fazem parte desse grupo aqui de cima, em Ponta Software. Vamos voltar no grupo que eu criei, Unicesumar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um grupo, vão criar um projeto, tá? Então, aqui eu vou criar um novo projeto dentro do Unicesumar. E ele me trouxe, ó. Eu vou dar um nome do projeto que eu quiser. Por exemplo, a AEP, certo? Ele vai me criar em qual caminho? gitlab.com sempre, e aqui o caminho do grupo que eu quero. Posso mudar nesse momento? Posso pegar qualquer grupo que eu quiser, tá? Esses grupos que não vão aparecer para vocês, porque esses são meus grupos.
Mas posso também chegar lá e deixar naquele que eu já estava, Unicesumar Profedemir. Descrição do projeto que eu quiser dar, certo? E aqui, esse grupo, essa visibilidade, esse nível de acesso, ele já me marcou como privado. Por quê? Porque esse grupo está sendo criado dentro, esse projeto está sendo criado dentro de um grupo que é privado. Se o se o grupo fosse público, ele me daria a opção de criar um projeto ou público ou privado dentro desse grupo, ok? Vocês vão criar privado mesmo. Ele pergunta se inicializa o repositório com um README, ele pode criar já no raiz do repositório um README, eu não vou criar com isso, eu quero ele vazio. Beleza, a partir desse momento ele me mostra informações, eu estou dentro do projeto, então vejam lá em cima aqui, ó. No início da página ele mostra o nome do grupo, esse é o nome, não o caminho, né? O nome do grupo, o nome do projeto e dentro do projeto em qual área que eu estou nos detalhes. Lá em cima na URL eu vejo gitlab.com unicesumar-prof-ademir, que é o caminho desse grupo, barra AEP, que ficou o caminho desse projeto dentro desse grupo. Tranquilo? Organização dos projetos no GitLab se dá assim. GitHub, muito similar. Essa área de detalhes, ele vai mostrar um monte de informações. Em geral, ele mostra, aqui nessa parte, os códigos fontes sendo gerenciados nesse projeto, porque o projetos em GitLab, a base deles é o repositório de códigos fonte. Como eu não tenho nenhum código fonte ainda, criei vazio, ele me mostra orientações de como configurar o meu Git localmente, como eu crio localmente um repositório e envio para esse repositório, ou como eu entro em um diretório que já existe localmente, crio um repositório nele, associo a esse projeto e faço push, quer dizer, envio para o repositório, ou dentro de um repositório que já existe localmente, como é que eu simplesmente faço a configuração de que esse é o repositório remoto, né? Esse projeto é o repositório remoto e como é que eu envio para ele, tá? Isso tudo a gente vai fazer na próxima aula. Hoje eu quero me concentrar na parte mais de gestão do projeto, que é o GitLab nos oferece, beleza? Atividade, ele vai mostrar atividades, tudo bem. O que eu quero hoje mostrar? Duas funcionalidades básicas que atendem a uma diversidade de metodologias. Criar marcos, em inglês os milestones, escrito milestones, tá? Para que eu possa criar momentos, marcos de data, a princípio essa é a tradução literal e os milestones seriam mais ou menos isso, marcos no tempo que vão determinar etapas do meu projeto, beleza? Eu posso utilizar o GitLab não necessariamente associado a datas ou uma versão numérica determinada do projeto. Eu posso criar o GitLab com grupos. Eu quero que grupos de informações sejam ou de requisitos sejam gerenciados em um marco ou um agrupamento que eu vou chamar de front-end. Um outro agrupamento que é back-end. Em geral eu não faço isso porque a gente tem os labels ainda que eu vou mostrar, mas eu poderia fazer isso também, tá? Ou eu posso chegar aqui, imagine que a gente está trabalhando com uma metodologia mais ágil que vai trabalhar com interações. A cada 2 semanas eu tenho que determinar quais são os requisitos que vão ser implementados naquela interação. No final dessas 2 semanas eu tenho que estar com os requisitos atendidos ou não. E no início da próxima semana eu replanejo, porque é mais ou menos esse é uma metodologia do tipo Scrum, de gestão de projeto, e que se alia muito com as metodologias do RUP, que é o Rational Unified Project, ou UP, na verdade, né? A UP é a Unified Process, processo unificado, que ele descreve interações, janelas de interações, e pede para que você... Ele mais ou menos demonstra como que ele tem um gráfico famoso desse método, que é o
o gráfico de baleia, ele mostra como que os requisitos evoluem, ou qual o grau de esforço de requisitos, de implementação, de testes em cada etapa, grande etapa, que ele define todo um projeto de desenvolvimento de software, tá? Isso vai de encontro com o Scrum. Scrum é uma metodologia, não é uma metodologia ágil de gestão de projeto de software, é uma metodologia ágil de gestão de projetos. O mundo do desenvolvimento de software adotou muito mais fortemente o Scrum. E ela não é um método de desenvolvimento de software, é uma metodologia de gestão de projetos. Muita gente confunde essas duas coisas. Tá? Então eu posso pegar a UP, a Unified Process, e gerenciar utilizando o Scrum. Consigo fazer isso com o GitLab? Consigo. Como eles determinam janelas de tempo, eu poderia chegar aqui, por exemplo, criar um novo marco. Eu posso criar com o nome que eu quiser. E imagina que eu estou num projeto e a cada 2 semanas eu vou definir uma versão de software. Poderia trabalhar assim, então, aqui. Né? A V0.0.1. E essa inicia... Imagina que hoje fosse segunda, né? Inicia hoje e termina... Nossas interações são semanais. Termina no dia 20/6. E aqui eu posso descrever, né? Versão inicial de protótipo. Tá? Posso criar um monte de marcos antecipado mesmo sem ter issues? Posso. Eu posso definir anteriormente, né? Cadê? Estou dentro da marco V001, ok? Depois eu vou voltar para essa tela. Aqui eu estou usando a versão gratuita, ele vai ficar mostrando algumas mensagens do tipo, faça um upgrade e tenha mais funcionalidades. Nós vamos ficar no básico da gratuita que atende muito. Eu vou voltar para a visão geral de marco, novo marco, e posso ir criando assim. V0.0.2, até eu chegar na versão 1, que pode ser um monte. A versão 002 vai ter interações de 22, vai ter uma janela de desenvolvimento de 22 a 26. Certo? Poderia também mudar a nomenclatura e usar a nomenclatura já direto com o indicativo de datas mesmo dela. Não. Colocar invertido, porque daí eu sei que a ordenação vai ficar correta, né? Então, de 20, a iteração que começa em 20/06, deixa eu dar uma olhada na data. 29. Por exemplo, eu poderia criar algo assim, né? Gerencio aqui nas datas, quando começa e termina, e posso dar o nome da iteração, a data do primeiro dia que ela começa. Esses nomes, então, são a critério da equipe, tá? Poderia não ser interações por janelas pequenas, poderia ser interações grandes do tipo, a versão 1.0 vai ser entregue no dia 31 de dezembro. Nem coloco data inicial. E ela vai, e eu vou jogar todas as issues dentro, né? Então, isso daqui são agrupadores. Marcos são agrupadores que eu posso organizar o quê? Os meus requisitos, tá? Aí começa a entender requisitos assim. Até agora a gente tratou muito do requisitos, são funcionalidades ou questões que eu tenho que tratar no desenvolvimento, que eu ainda tenho que tratar no desenvolvimento. Eu poderia estar num projeto de software que já está funcional, que já está em produção. Imagina que 2 anos o projeto está em produção e eu continuo desenvolvendo esse, minha equipe continua em desenvolvimento, né? É o mais comum para quem desenvolve software web, é isso. Não existe uma versão estanque lá e a gente vai lançar a versão 2.0 daqui 3 meses. Em geral, tem uma versão 1.0 e vai se desenvolvendo coisas menores em cima dela. Então, o movimento é constante de desenvolvimento. Tá? Eu posso usar os macros para determinar microversões ou determinar datas. Até data tal eu quero esse, que agrupa tudo numa única milestone. Tudo depende. Depende da tua equipe, então por isso que eu digo que ela é flexível. Você dentro da equipe, a metodologia que você está usando, o processo de software, de desenvolvimento de software que vocês escolheram, você adequa a ferramenta para trabalhar para você. Aí vem as listas. Desculpem, eu estava falando, né? Não é só requisitos ao que vai ser feito. Os bugs, nesses projetos que estão em desenvolvimento constante, os bugs começam a fazer parte dessas listas que eu vou mostrar, das issues. Tá? Uma issue, a tradução seria lançamento, né? Mas uma issue é tarefa. Tarefa seria uma das traduções mais livres e mais flexíveis para fazer o paralelo com
com essa nomenclatura, tanto do GitLab quanto do GitHub. Porque não é necessariamente um requisito da forma que a gente entende. Um requisito a ser implementado num software que está sendo planejado. Não. Um bug pode ser uma issue. Achei um erro no sistema. Vou usar um outro sistema para gerenciar erros. Não, eu jogo no meio das mesmas issues, só marco que ele é um bug. Aí também depende da organização da tua equipe, como fazer essas marcações. Mas ele se torna, né? Um bug a ser corrigido é um requisito de execução de tarefa dentro do teu desenvolvimento, dentro do teu projeto. Por isso que a gente trata tudo junto. Tudo vira requisito no final das contas, tá? Uma melhoria, algo que ainda não foi implementado, um bug. Professor, mas então todo bug que eu criar lá vou ter que implementar na sequência ele. Não. De repente tem um bug na tela do tipo, você está desenvolvendo um software para web, e daí você fez lá o layout da tela e uma determinada tela está quebrando, assim, você tinha botões que tinham que ficar um do lado do outro, e numa determinada tela o último botão quebra a linha e fica embaixo dos demais. Não fica invisível, pode ser utilizado, mas fica aquela coisa feia, quebra mais ou menos o layout. Não é uma quebra de layout que deixe inoperante, nem que deixe ruim a imagem, por exemplo, é um software interno da empresa, tá? É listado como um bug, isso por quê? Porque nas telas menores, tem meia dúzia de computador na empresa que usam aquelas telas de balcão que é muito pequenininha e o designer não previu isso, quebrou a tela. É um bug, tenho que sair correndo, desenvolver e corrigir esse bug? Não, aí você vai ver criticidade do bug, impacto, e priorizar ele em relação às outras demandas que provavelmente existam, outros requisitos escritos. Aí você pode pegar e jogar ele para uma milestone lá na frente, de prazo lá na frente, beleza? Por isso que a gente mistura tudo. Então vocês vão ver, imagina aqui que eu vou desenvolver aquele software lá atrás de venda de ingressos online, lembram? Cada issue eu posso tratar de duas maneiras. Eu diria para vocês que eu trato elas, em geral, eu trato em ambas as maneiras. Eu posso tratar como um caso de uso, como a gente já viu, descreve os casos de uso, e dentro do caso de uso eu tenho aquele detalhamento, certo? Ou eu posso tratar cada issue como se fosse um daqueles passos ou detalhes de um caso de uso. Eu vou mostrar para vocês uma adaptação do caso de uso, que é o Stories. Histórias de clientes ou de usuários. Então, em metodologias ágeis, a gente tem, no Scrum, a gente tem que um requisito de um projeto, ele é descrito como uma história. Então, é um pouquinho menos formal que um caso de uso estruturado, que tem todos aqueles detalhes, mas não é um caso de uso resumido de um parágrafo. Uma história conta toda a história de uma funcionalidade, tá? Esse contar toda a história da funcionalidade é uma pegadinha, é uma armadilha, porque muita gente, quem começa a trabalhar com Scrum e não gosta de fazer o formalismo do caso de uso, ou aquele estruturadão, vou fazer o Scrum, uma story e resolve. A story resolve, eu não preciso fazer mais nada. E tá errado, né? Tá errado porque dentro de um story, como até dentro de um caso de uso, você tem uma série de pequenos detalhes a serem resolvidos. E cada um deles deveria ser tratado como uma etapa pequena do desenvolvimento. Então, uma story, às vezes, pode ser desenvolvida durante um mês. Uma funcionalidade grande. Mas eu poderia pegar o quê? Pegar essa story e escrever diversas etapas menores de implementação que vão construindo aquela história completa de funcionalidade ou de uso do sistema, e pegar essas pequenas implementações, etapas, e jogar dentro do marco, por exemplo, de uma janela de implementação, tá? Eu uso hoje assim com a minha equipe. Então, tem uma funcionalidade a ser desenvolvida grande, eu escrevo ela, eu descrevo toda a lógica dela, hein? Tem que funcionar assim, assado, em tal lugar faz isso, quando o usuário clicar no botão, a resposta é essa, se o usuário esquecer o determinado dado, você não deixa salvar o registro, e assim eu vou escrevendo, não estruturadamente, mas é como se fosse um caso de uso, vou escrevendo uma história. Eu não deixo as pessoas
eu não atribuo, vocês vão ver que tem atribuição da implementação, eu não atribuo daí uma issue grande dessa, uma história, a ninguém, e eu, a partir dessa história, eu escrevo um monte de outros pequenos requisitos. Vou pegando pedacinhos da história e vou escrevendo em pequenos requisitos, e daí mais tecnicamente eu digo, faça um botão da cor azul, posicione o menu no lado esquerdo superior com esse label, e esse menu tem que abrir a janela X, na janela X, os dados, nome e e-mail tem que entrar, valide desse jeito, salve no usuário. Talvez a minha história fosse cadastrar o usuário, dar permissões ao usuário, atribuir um grupo, permitir que o usuário crie grupos com permissões diferentes. Uma história grande de como gerenciar o usuário, eu tenho que sair escrevendo pequenos requisitos. Daí, eu faço referência desses pequenos requisitos ao requisito grande. Beleza? Por exemplo. Então, eu não vou nomear, eu não vou colocar um aqui ó, na frente, porque isso quem vai fazer para mim é o próprio ferramenta, certo? Então, vou colocar aqui o texto, certo? Então, ó, o título da minha issue, a gente vai chamar tudo de issue, não vou chamar de caso de uso nem de story. É cadastro de show, tá? Aí eu venho, ó, deve conter os dados, qualidade mínima por área, mais algumas definições. As áreas são localizadas no ambiente externo, tal. Eu dei uma visão geral, certo? Não atribuo para ninguém, posso atribuir uma milestone, ou não. Essas histórias eu não atribuo a lugar nenhum, tá? Eu posso criar uma etiqueta. Eu já volto para a etiqueta. Melhor, vocês me desculpem, eu vou fazer um parênteses. Etiquetas no GitLab, também depois no GitHub, são tags, são rótulos que eu posso colocar para melhor classificar e caracterizar cada issue, tá? Ele vem com nenhuma etiqueta sempre. Cada projeto eu posso ir lá e criar etiquetas de projeto, tá? Então eu vou criar uma nova etiqueta, vou chamar esse daqui de User Story, que é a história do usuário. Beleza? Vou dar uma corzinha para ele do tipo ciano escuro, porque eu quero ela meio apagada depois quando eu ler. Ó, marquei que essa issue aqui é do tipo User Story, ok? Não vou atribuir a nenhuma milestone e não vou atribuir para ninguém. Não vou colocar um responsável para execução. Tá? Pesos aqui está relacionado a... Quando a gente implementa, usando essa metodologia Scrum, que toda semana, ou toda janela de interação, a equipe se reúne e define quais os requisitos são desenvolvidos, tem-se um entendimento, isso é muito subjetivo, cada equipe sabe mais ou menos mensurar esse peso, e isso vem com o tempo, tá? No começo, as equipes novas erram muito aqui e vão fazendo os ajustes. Mas uma equipe pode saber que, eu tenho 2 analistas de sistema que vão cuidar da codificação, eu tenho um designer e eu tenho um gerente de projetos para trabalhar, e eu vou ter uma série de issues. Esse conjunto, essa equipe, ela representa, sei lá, 80 esforços, ok? É papel do gerente de requisitos, o analista de sistemas, quem estiver fazendo gerenciamento desse projeto, definir o peso de cada requisito. Esse requisito pesa 8, esse requisito pesa 2, aquele pesa 3, o outro pesa 20. Para quê? Para que seja um orientativo, que sirva de subsídio para a equipe quando decidir quais os requisitos vai fazer. Claro que esses requisitos também tem que levar em consideração as dependências, né? Vamos fazer essa semana o relatório o balancete da empresa. Tá, mas eu nem desenvolvi o lançamento contábil, não desenvolvi a conciliação bancária, então não posso fazer o relatório, né? Claro que isso não entra em voga, mas imagina que eu tenho uma lista de requisitos que podem ser implementados, eu poderia ordenar eles ou decidir a implementação deles por peso. Eu tenho 80, como eu citei, 80 esforços para trabalhar nessa semana, disponíveis, né, que é o peso da equipe, e eu tenho aqui 4 requisitos que podem ser trabalhados essa semana com 35 esforços e 10 com 5 esforços. Eu faço uma mescla disso. Eu não vou pegar 3 de 35 que eu vou extrapolar, vou ter 105 esforços de peso. O weight ali é o peso, né? Então eu vou pegar 2 de 35, que dá 70 esforços, e mais
2 de 5 esforços e mando implementar aquela semana. Claro que a equipe pode dizer, não, vou pegar um de 35 e complementar com o restante de 5. Tudo depende do que a equipe quer e precisa desenvolver naquele momento. Mas os pesos aqui servem para isso, para ser um orientador para esse momento de tomada de decisão. Mais ou menos quanto de esforço baseado no que se conhece da própria empresa, né? E eu posso colocar um prazo para esse milestone. Eu poderia não colocar ele dentro de nenhuma, pensando em marcos, né, que eu estou fazendo por iteração, não vou colocar nenhum marco, mas eu vou definir que este user story, porque é uma história grande que eu estou contando, é um procedimento grande, ele tem que estar pronto até 31 de julho, ok? Professor, fiquei na dúvida. Deixa eu só mostrar um outro negocinho para vocês. Isso aqui é questão funcional, né? Posso anexar arquivos, beleza? Imagina que, eu tenho um PDF lá do ingresso, eu podia vir aqui e anexar um arquivo. Por exemplo, isso aqui não tem nada a ver, mas... Dei um anexar, posso anexar quantos eu quiser. Eu posso fazer assim, eu posso ir para uma outra... Eu posso ir para uma outra tela. Eu posso estar no computador em qualquer lugar, ó. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V numa imagem, ele vai inserir aqui para mim, tá? Salvei. Imagens ele já mostra e arquivos ele cria o link, beleza? Posso fechar aqui, questões operacionais, posso fechar essa issue e dizer como ela foi ou não tratada, posso alterar aqui do lado direito informações, depois que eu já salvei a issue, eu posso vir e fazer atribuição para uma pessoa, mudar ela de milestone, tá? E vocês vão ver esse cara aqui chamado Epic, ele sempre diz assim, ó, o recurso está bloqueado, se você não tiver um plano mais pago, você não usa os Epics. O que eu estou fazendo aqui, User Stories, são histórias de como se usa o sistema. Elas são grandes, mas não são tão grandes do tipo, não descrevem todo o processo de por exemplo, de uma contabilidade. Imagina um RP, que é um sistema gigante com contabilidade, folha de pagamento, contas a pagar, contas a receber, emissão de nota fiscal, venda, ponto de venda de balcão, gerenciamento de clientes, fornecedores, compras, estoque. É um baita software. Eu posso ir lá criar uma história épica. Epic, no conceito do metodologias ágeis de gestão, é isso. Eu crio uma história épica. Uma história épica, ela conta um processo muito grande, do tipo a contabilidade, como funciona, ou o processo de venda, como funciona. Ele vai contando, né? Se um cliente quando faz uma compra, o estoque é baixado, o sistema de estoque tem que estar com o estoque controlado, bababá. Então ele conta, vejam como é muito grande, né? Envolve um monte de processos, a gente chama de história épica. Ela nunca é implementada direto, como uma história de usuário também não é. Ele seria um organizador grande, com uma grande visão geral de um processão. Aí eu explodo a Epic em várias histórias de usuário, user stories. As histórias de usuários a gente pode fazer paralelo aos casos de uso, certo? Então eu escrevo uma história de usuário e posso dizer a qual app ela se refere. Uma história de usuário pode estar referida a mais de uma epic, por exemplo, se ela atende a 2 processos e tem 2 epics que tratam de questões diferentes e aquela história consegue atender as duas, é possível, tá? E depois, o que eu vou demonstrar hoje para vocês é que eu posso pegar uma história de usuário e explodir ela em requisitos. O que eu posso chamar de requisito de implementação ou os requisitos funcionais e não funcionais, detalhados. Beleza? Pô, professor, mas então se eu não tenho o GitLab pago, eu não faço o Epic. Na verdade, hoje ele tem algumas outras questões que ajudam de gerenciamento, mas hoje nós usamos a versão gratuita e a gente marca daí no label, ó, o label aqui não é o user story, aqui do lado direito, eu poderia criar uma label chamada Epic e criar uma baita história aqui, escrever uma história gigante do sistema e usar ele como Epic, beleza? Muito bem. O que mais que eu consigo fazer aqui? Nesse momento eu só quero fazer isso. Dependendo da equipe, tamanho da equipe, ou dependendo do teu projeto, isso aqui funciona muito para projetos open source, ou que os usuários estão dentro da ferramenta e podem interagir. O cara vem aqui marcar, alguém escreve imagina um usuário daquele tipo reporter que eu falei para vocês, vem aqui e diz assim, eu quero que todos os botões de salvar sejam rosa a partir de hoje. Daí se eu vier aqui e falar, ó, joinha,
É como se estivesse em votação, ou aprovar ou não a criação, a implementação desse item, tá? Isso tem muito mais a ver com projetos onde tem muita gente envolvida e não tem uma equipe menor que toma as decisões, tá? Muitas áreas afetadas ou muitos clientes, tipo um open source, é mundial, funciona bem. Então vejam, o GitLab te dá suporte, o GitHub é a mesma coisa, para softwares que são usados por milhares ou milhões de pessoas. Então eles são bem completos e a maleabilidade deles nos permite usar em projetos pequenos e grandes. Aqui embaixo ele vai te dar todo um histórico. Qualquer um pode vir aqui e colocar comentários. Então pode existir cria-se uma árvore de conversação. Isso é muito bom. Então numa equipe, mesmo em uma equipe pequena, você tem lá o teu usuário principal, o usuário que vai validar Lembra que eu falei do documento, valida o documento? Aqui muda, né? Eu não vou entregar um documento para ele. Eu vou dizer assim, seu João, tem um usuário. Entre lá, leia a issue 1, tá vendo aqui em cima que ele criou a numeração para mim? Leia a issue 1 e dê o seu comentário e aprove ou não aprove. Então ele pode vir aqui e comentar, não está bem escrito, eu acho que tem que alterar isso e isso nessa descrição. Vocês esqueceram de... Vamos colocar alguma coisa aqui. Vocês esqueceram, áreas devem ser cadastradas com nome, descrição, quantidade máxima de ingressos. Vocês esqueceram de dizer que num show tem que ter um show tem que ter a data do evento. Puxa, esquecemos mesmo. Não esqueci mais. Então, beleza, vamos lá, alteramos o requisito. Por favor, agora valide. Até que ele chega aqui, ok, requisito validado. Se eu fosse, né? Se fosse o usuário que está validando, que tem essa premissa de validar os requisitos, ele pode chegar aqui e dar o joinha dele. Poxa, que legal, eu poderia ter aqui, daí então, um label. Com verdinho lá, todo o verdinho claro lá, que tiver com validado o usuário principal, é porque eu já li aqui e falei, opa, o usuário validou, eu marco para minha equipe. O requisito foi validado. Podem implementar. Beleza? Então veja como eu torno mais ágil. Eu não preciso ter um baita documento com 400 requisitos escritos. À medida que eu vou evoluindo os requisitos, eu posso ir pedindo a validação deles e o usuário dizer, é isso mesmo, pode implementar. Né? Muda todo aquele conceito engessado que a gente tinha, faça tudo o requisito primeiro, implemente tudo, teste tudo, entregue para o usuário, que eu já vinha falando para vocês que com a ferramenta eu acho mais fácil de mostrar essa outra forma de pensar e de interagir. Tá? Se eu volto para a lista, ele vai me mostrar o meu requisito criado lá, cadastro de show e os labels todos aqui, tá? Aí, baseado no que eu já citei, né, eu vou criar um segundo requisito. Agora eu vou criar o requisito baseado no user story. Daí eu posso criar um requisito da forma que eu quero que ele seja implementado. Aí eu posso criar realmente um caso de uso com aquele detalhamento estruturado. Nada impede que aqui eu crie casos de a estruturação com tópicos, tá? Então, vamos lá, vamos pegar tá? Então, eu vou lá, tipo de ingresso. Ou CRUD, tipo de ingresso. E aqui eu poderia fazer todo aquele descritivo, aquela estrutura de um caso de uso. Eu vou lá, aqui em cima, nesse editorzinho, esse editor é em Markdown. Acho interessante vocês lerem, porque na nossa área muito se usa. Markdown é um simplificador de marcação que depois é transformado em arquivo rico, em texto rico, tá? Então eu posso colocar, por exemplo, um título, começa um título de índice 1, por exemplo, o título 1, né? Se a gente fosse no Word ver, ele começa com um asterisco. 2 asteriscos é um título nível 2, e assim por diante. Daí ele pode criar uma árvore. Então, poderia ter aqui, vamos criar como título de nível 2, atores. E aqui eu posso descrever os atores. Isso daqui vai criar uma lista, o asterisco espaço, uma lista. Então, o ator é o dono do evento. Tá, só o dono do evento.
podia criar atores ou meu Deus, perdão, me fugiu o termo, né, dos patrocinadores, os envolvidos, certo? Os outros itens aqui, né, pré-requisito. Então, tô vendo, eu posso escrever da forma que eu quiser estruturar esse texto aqui, né? O usuário deve estar autenticado e ter permissão para administrar o evento. Aí eu poderia ter aqui o caminho feliz ou o fluxo principal, certo? E se eu for colocando um ponto, ele vai numerando para mim. Então, sistema apresenta a tela de cadastro de uso de tipos de ingresso. Usuário preenche os campos nome do tipo e descrição e valor. Usuário clica em salvar. Isso é uma forma que a gente já viu de escrever um caso de uso, certo? Sistema salva o registro e mostra lista de ingressos de tipos de ingresso existente, beleza? E daí posso ter aqui os fluxos alternativos. Aqui eu já teria que vir meio... Acho que aqui ficaria mais fácil, porque eu vou ter que ver o que eu tenho que colocar de nomenclatura. Imagina aqui então no 3.1. Sistema verifica que nome do tipo não foi digitado. Aí eu posso vir escrevendo. Sistema informa que o dado é obrigatório e volta ao passo 2. E assim vai, como a gente já viu, né? Só vou fazer um resumão aqui. Pré, pós-requisitos e assim por diante. Pô, legal, professor. E daí? Daí eu posso ter aqui, ó. Eu posso ter um tópico desse. Esse aqui agora, aí estruturando, pensando na ferramenta, que diz assim, ó. Referências, ou posso ter dependências também. E aqui eu coloco. Quando eu coloco só um asterisco, eu posso começar a escrever o GitLab vai me mostrar um título daqueles issues que ele conseguia achar com o que eu comecei a escrever ali. Não precisaria necessariamente escrever, mas eu posso, se eu colocar aqui, ó, asterisco 1, quando eu salvar, automaticamente ele vai criar uma referência do meu. Esse vai ser provavelmente a issue 2, ele vai fazer uma referência entre 2 e 1. Ok? Isso depois vai me permitir fazer esses cruzamentos. Depende de quem está relacionado aqui. Ok? Posso criar, daí aqui eu posso marcar essa issue como confidencial, ok? Então ela seria visível para todos os membros, menos para quem está abaixo do nível de reportar. Então, se eu não quiser dar acesso àquele nível que só reporta, que só entra, só digita issues, o reportador, ele só digita issues novos, ele não pode, e depois interage naquelas que ele criou, ele não pode ver código e não pode interagir naquelas que ele não é referenciado, tá? Posso definir alguém para trabalhar nela, posso definir a milestone e posso definir etiquetas. Aqui eu poderia dizer que esse daqui é um caso de uso, não é mais uma story, user story, beleza? Vamos dizer que o caso de uso são esse roxinho aqui. E eu posso criar uma etiqueta chamada RF, que seriam requisitos funcionais, e RNF como não funcionais. Opa, começou a ficar interessante. Lembra dos funcionais e não funcionais? Vou dizer que todo azul moderado é um requisito funcional pedido pelo usuário. Então eu tenho mais de um de caso de uso, nenhuma data, nenhum peso. Então, olha,
A estruturação, porque eu coloquei com títulos lá de nível 2, beleza? Aqui 1, 2, 3, 4, a lista do fluxo principal, fluxo alternativo, e assim eu vou escrevendo como quiser. E a referência, como eu coloquei aquele sustenido 1, se eu clicar aqui, ele automaticamente me leva para o User Story. Opa, as coisas começaram a ficar ligadas. Se eu descer aqui, ó, no histórico do issue 1, eu vou ver que ele me mostra, olha aqui, ó, Nuno Maser mencionou a issue, esta issue na issue 2. Então eu tenho uma referência entre as issues. Se eu tiver 20 referências, 20 casos de uso apontando para issue 1, aparece no histórico todas as referências. Beleza? E eu começo a ter uma marcação, começo a ter um controle melhor. Se eu for para minha lista, isso começa a ficar evidente. Opa, legal, tenho aqui que é um caso de uso, um requisito funcional, tá? Mas imagina que eu tenho uma nova issue bem simples. Apresentar boas-vindas no sistema. Poderia ter isso também, né? Ao usuário, ao se autenticar na tela principal, mostrar uma mensagem de boas-vindas. Simples assim. Por quê, professor? Porque de repente é um requisito e não cabe ele dentro de nenhum outro caso de uso. Não precisa escrever um caso de uso para isso, né? É um requisito funcional. Por quê? Porque o meu usuário principal pediu, tá? Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Vou pegar então os meus casos de uso. Eu vou atribuir um peso para ele, ó. Está bloqueado esse recurso. Nossa, ele só mostrou para a gente no caso da criação. Eu acho que os pesos também só numa versão paga. Mas tudo bem, isso aqui já nos ajuda. Beleza, professor. Agora eu vou criar... Eu tenho uma série de issues. Vou criar mais uma simplesona aqui. Página de listagem dos shows. Pode ser essa. De repente essa daqui não é uma issue tão grande que eu precise criar uma story, um user story, mas ela é uma issue que se eu escrever assim, tá bom, não preciso criar um caso de uso completo, tá bom? E ele é um requisito funcional. Então veja, a hora que eu for para a lista lá, eu tenho 3 requisitos funcionais, um que é caso de uso e uma user story, tem uma ligação entre eles e assim começo a criar, né? Se eu tivesse 50, 200, 1000 requisitos, eu começo a gerenciar assim. Aí eu começo, ó, chegou o início da semana, vamos programar a nossa semana de trabalho. Eu posso vir aqui, ó. Então eu quero todos, aqui a ordenação específica, ou eu posso vir aqui, ó, e fazer pesquisa. Eu quero todas as issues que tem a etiqueta igual requisito funcional. Poderia também dizer que ou, né? O ou deles agora, não lembro se ele funciona assim. Imagina que eu tivesse o não funcional, eu queria que fosse todos com requisito funcional e não funcional e me listasse. Eu não vou buscar porque eu não tenho a não funcional agora. Dei um enter, ele tirou aquela que não tinha marcação do requisito funcional. E aí, em cima disso, eu vou dizer, bom, agora eu vou lá. Então, vamos pegar a página de shows. Vamos implementar a página de shows, de listagem de shows? Não, não vamos. Por quê? Porque a gente ainda não fez o cadastro de shows, então não tem adianta ter listagem. Então, vamos voltar para a situação anterior. Opa, tem que ter dado. Dei um voltar. Então vamos apresentar as boas-vindas no sistema nessa semana. Vamos implementar isso? Vamos. Então eu vou lá, vou pegar a milestone, essa milestone V001 que nós vamos trabalhar. Ó, já mudou aqui, tá vendo? Aqui eu já sei que tem, essa issue está numa milestone. Vamos fazer o CRUD de ingresso na semana? Vamos. Vou colocar na milestone 001 também. Poxa, legal, o que acontece? A hora que eu for para a lista, agora ele vai mostrar tudo porque eu não peguei o filtro, eu sei quem que está em milestones, sei os seus labels,
e começo a ter uma gestão dessas issues. Puxa, professor, mas aqui está ruim de ver as milestones. Posso fazer um filtro por aqui? Posso. Quero todos que a milestone é 001. Beleza, vou implementar. Ah, professor, ver pela lista é ruim, concordo. Eu vou nos marcos. Ó, em breve, porque não tá, o início dela ainda não começou. Vou na minha issue. Tá vendo aqui que ela tem uma barrinha, ó, no meio aqui, cinza, vocês já vão ver que legal. Vou numa issue aqui. Aí eu consigo ver. Ela me mostra três painéis. Aquelas que estão sem iniciar, as issues, todas que estão atribuídas a esse marco sem iniciar, esse agrupamento, então eu já tenho um controle legal aqui. As que estão em andamento e as que estão completas. Aí eu começo a ter uma visão, opa, legal, então na minha issue eu consigo ver o que nem começou, o que já começou, o começou ele relaciona, o que foi atribuído a alguém é considerado como iniciado. E o que está completo. Como é que eu faço isso? Eu posso chegar aqui e falar assim, bom, então eu, Ademir, de repente sou o único desenvolvedor, né? Eu vou chegar lá e vou dizer assim, bom, agora, nesse momento, agora não estou pensando na semana, começou o trabalho. Então eu tenho essa issue para fazer, vou fazer essa agora. Venho aqui e responsáveis, altero para o meu próprio nome, beleza? E vou começar a trabalhar nela. Se eu for para o marco lá de novo, deixa eu clicar aqui. Ó, tá vendo que ela pulou de lado? Ela saiu do não iniciado para o em andamento, ongoing issues. Beleza. Trabalhei, desenvolvi, codifiquei. Eu vou mostrar depois no Git como é que eu faço essa ligação de... Terminei o código, fiz um commit, eu posso fazer uma referência ao número da issue, e dependendo da palavra que eu usar antes, por exemplo, closes ou fix, o GitLab entende que é para encerrar a issue, porque ela foi close fechada, o fix foi corrigida se fosse um bug, né? Ou senão eu venho aqui e falo assim, terminei a issue, implementada e validada com o usuário, ou sei lá, posso comentar o que eu quiser. O usuário poderia testar, vir aqui, comentar, não está certo, está errado, e a gente, né, dentro da issue, combinada com a implementação e testes, trabalhar, ter essa interação, e aí eu estou documentando todo o sistema. Lembra que eu falei de documentação e ligação, está tudo ligado com codificação, referências. Terminei, close issue. Close issue, se eu voltar para o marco, para a tela do marco, olha o que eu vou ter. Bem em cima aqui à direita, 50% completo. Então ele consegue me mostrar um andamento, isso é muito legal, né? Ele consegue me mostrar um andamento de trabalho num marco específico, certo? E eu consigo ter essa visão. O que não foi começado, o que já está começado em trabalho e o que está completo. Show de bola. Se eu for só para mostrar a lista geral, vocês vão ver também que aqui eu tenho essa visão do marco. Quantas issues tem, eu já estimo. Bom, 50% completo é porque metade já foi feita. Legal. Só isso já nos ajuda demais. Só isso já me permite gerenciar muita coisa. Se eu pegasse todos aqueles itens do sistema de ingresso, eu consigo ter uma série de issues, trabalhar em vários marcos, momentos diferentes, né? E gerenciar todo o meu projeto, tudo baseado em requisitos. Desculpem, se você clicar em etiquetas te mostra as etiquetas que você já criou. Se você quiser, você gerencia todas as etiquetas aqui, tá? Uma etiqueta ela pode ser promovida, eles chamam de promovida para etiqueta de grupo. Uma etiqueta de grupo, todos os projetos que estiverem dentro daquele grupo têm a mesma etiqueta. Então você poderia criar uma etiqueta chamada bug. Todo projeto a gente chama bug de bug. Vamos chamar de vermelho bruto aqui. Se eu criar ela se eu promover ela a etiqueta de grupo, todo projeto que eu criar dentro do Unicesumar, ele vai automaticamente já ter um label bug, uma etiqueta bug, ok? Posso fazer isso com todas e daí novos projetos, todos os projetos usam o mesmo conjunto de etiquetas igual, facilita para a equipe. E eu tenho um último recurso aqui muito legal que eu quero mostrar hoje. Vocês vão ver do lado esquerdo, tem uma série de recursos. Aqui, painéis. O GitLab tem um negócio muito legal também, eu não quero que esse painel pago, né? Que eu posso criar painéis, eu posso criar algumas etiquetas, eu vou adicionar listas padrão, que é o to-do, que é o fazendo, ou a fazer e o fazendo. Muito parecida com aquele do marco, né? Cada marco tem isso, a fazer,
fazendo e as encerradas. Mas eu posso fazer isso daqui, por exemplo, assim, ó. Aqui está escrito desenvolvimento. Eu posso criar um painel chamado front-end. Crio. Tá? E daí nesse painel, deixa eu pegar as listas que já existem, o to-do e o doing, que é o fazendo. O que eu posso fazer? Opa, mas essa lista, apresentar boas-vindas já foi encerrada, né? A listagem de shows faz parte do front-end. Beleza? Eu posso colocar aqui só os requisitos que fazem parte do front-end. Daí eu... poderia ter por label isso, professor. Poderia, mas eu posso ter essa visão painel de arrastar para lá e para cá. Posso criar painéis diferentes também. Poderia criar painéis por processo. Isso aqui faz parte do RH, isso aqui faz parte da contabilidade. Professor, mas e o label? É que aqui eu consigo ter visões gerais, do tipo Kanban. Tem pessoas que gostam. Tem muita gente que gosta. Então o GitLab entrega isso e possibilita essa visão. Eu particularmente não uso muito. Então fica muito a critério. Eu posso mostrar ou não os labels e ajudar. Fica muito a critério da equipe usar ou não essa característica. Ou usar muito por listas ou organizar em painéis. Ó, se eu for em development, que é um outro tipo de painel que poderia estar relacionado só aos de desenvolvimento e assim por diante. Tá? Eu posso colocar a lista por painel também, criar listas específicas, como o to-do está aqui, está no front-end, ele apareceu. Mas eu posso criar esses painéis diversos, misturar ele e dar visões diferentes no meu projeto e dos requisitos, como estão sendo trabalhados, de acordo com o que a equipe acha melhor gerenciar. Vejam, não é obrigatório usar tudo. As issues é obrigatório usar, mas a partir dos marcos e labels, por exemplo, não são obrigatórios usar. Então é uma ferramenta que entrega um monte de recursos de forma muito maleável, que permite a gente adequar a nossa gestão de acordo com o que nós decidimos de metodologia ou de processo de desenvolvimento. Beleza? Por último, agora de verdade, ele tem uma wiki, tipo Wikipedia, mas é um wiki do projeto que eu posso colocar documentação maior, tipo escrever tipo documentão de cima e baixo, com páginas, ou manual para o usuário, ou manual para o... Manual para o usuário geralmente não, mas manual para o desenvolvedor, coisas desse tipo, que não são necessariamente issues, que não são requisitos, estão mais relacionados à documentação ampla de projeto, né? Qual tecnologia estamos usando, descrever passos para a implantação do processo, do projeto, coisas desse tipo, preparação de ambiente de desenvolvimento. Então a Wiki também me permite isso. Eu só queria mostrar para vocês, porque também é um dos recursos teoricamente básicos, mas que eu diria assim, o que eu mostrei hoje, inclusive a Wiki, atende 90% dos projetos de software no mundo, das empresas do mundo. Aquele 10% que tem dinheiro, que tem uma equipe muito grande, que tem softwares muito complexos e muita gente desenvolvendo, utiliza o restante, ou praticamente tudo que o GitLab oferece. 40% pode acabar utilizando mais um recurso aqui ou ali, mas o que eu mostrei atende a todo mundo, e todo e qualquer projeto utiliza. Beleza, moçada?